Ela vivia de doações, sorrisos e fragmentos de bondade espalhados entre os dias. Ele, bilionário e solitário, acabara de descobrir que tinha uma doença rara. E foi assim que a menina sem nada se tornou a única chance de vida para quem tinha tudo. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. O sol da manhã mal conseguia furar a neblina que cobria as ruas do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Entre as casas de tijolo aparente e os becos estreitos, Isadora caminhava com os pés descalços, carregando uma sacola de plástico rasgada. Aos 17 anos, tinha o rosto marcado pela vida dura, mas os olhos ainda guardavam uma luz que nenhuma adversidade conseguira apagar. Parou na frente da escola municipal, onde funcionava o abrigo improvisado que ela mesma havia organizado. Não era muito. Apenas uma sala cedida pela diretora nos finais de semana, alguns colchões emprestados e a boa vontade de vizinhos que doavam o que podiam. Tia Isa chegou, gritou Pedrinho, um menino de 8 anos que correu em sua direção. Ela sorriu e despenteou os cabelos cacheados do garoto. Trouxe o que consegui na feira ontem, disse ela, abrindo a sacola para mostrar algumas frutas machucadas e pães que o padeiro da esquina doara. Vamos ver se dá para todo mundo. Era assim todos os dias. Isadora acordava antes do sol, para conseguir sobras nas feiras, restos de padaria, qualquer coisa que pudesse alimentar as 14 crianças que frequentavam o pequeno abrigo. Ela mesma havia crescido nas ruas depois que a mãe partiu quando tinha apenas 10 anos, deixando-a com uma tia que mal conseguia sustentar os próprios filhos. Aprendeu cedo que a vida não dava moleza, mas também descobriu que pequenos gestos podiam fazer diferença gigante. Do outro lado da cidade, no bairro nobre do Itaim Bibi, Ricardo Monteiro Andrade abria os olhos em sua cobertura de 300 metros quadrados. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, onde os prédios se estendiam até onde a vista alcançava. Aos 42 anos, era dono da rede hospitalar Monteiro, uma das maiores do país, com unidades espalhadas por 15 estados. Sua fortuna era estimada em 2 bilhões de reais, fruto de 2 décadas de trabalho obsessivo e decisões calculadas. Ricardo se levantou da cama king size e caminhou até o banheiro de mármore Carrara. No espelho, observou o rosto que as revistas de negócios conheciam bem. Mandíbula quadrada, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos azuis que intimidavam em qualquer reunião. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Uma dor surda no peito o acompanhava há semanas, junto com uma fadiga que nem as melhores vitaminas conseguiam curar. Tomou o banho rápido de sempre e vestiu um dos ternos Armani que ocupavam metade de seu closet. Às 7 da manhã, seu motorista Carlos já o esperava com a Mercedes blindada. Durante o trajeto até o escritório na Faria Lima, Ricardo analisava planilhas no tablet, mas não conseguia se concentrar. A dor no peito parecia mais intensa. Seu Ricardo, disse Carlos pelo retrovisor, o senhor está bem? Parece meio pálido hoje. Estou ótimo, respondeu seco como sempre. Ricardo Monteiro não podia dar sinais de fraqueza. Não quando comandava um império hospitalar. Não quando milhares de funcionários dependiam de suas decisões, não quando acionistas esperavam lucros cada vez maiores. Enquanto isso, no Capão Redondo, Isadora dividia as frutas machucadas entre as crianças. Cada uma ganhava um pedacinho de banana, uma fatia de maçã escura, um naco de pão com geleia que a Dona Maria da mercearia havia doado. Ela sempre comia por último, e muitas vezes sobrava apenas as cascas. Tia Isa, você não vai comer? Perguntou Carlinhos, de 6 anos. Já comi em casa, mentiu ela, acariciando a cabeça do menino. Vocês precisam crescer fortes. Depois do café da manhã improvisado, Isadora ajudava as crianças com a lição de casa. Tinha estudado apenas até a 8ª série, mas lia tudo o que encontrava. Jornais velhos, revistas abandonadas, livros doados. Conhecia matemática básica e sabia escrever bem o suficiente para ajudar os pequenos. Professora, disse Jéssica, de 9 anos, mostrando o caderno. Não entendo essa conta. Isadora se inclinou sobre a mesa improvisada, 2 tábuas apoiadas em tijolos, e explicou pacientemente a divisão. Sua voz era doce,
cheia de uma paciência que parecia infinita. No escritório da Monteiro Holdings, Ricardo estava reunido com os diretores discutindo a expansão para o Nordeste. Eram números astronômicos, investimentos de 500 milhões, previsão de lucro de 2 bilhões em 5 anos. Mas ele mal conseguia prestar atenção. A dor no peito agora vinha acompanhada de uma tontura que o fazia se apoiar na mesa. Senhor Monteiro, chamou doutora Helena Campos, diretora médica da rede. O senhor está bem? Todos os olhares se voltaram para ele. 12 diretores, 2 advogados, 3 consultores externos. Ricardo se endireitou na cadeira, forçando um sorriso que não chegou aos olhos. Perfeitamente, disse ele. Continuem com a apresentação. Mas quando a reunião terminou, chamou Helena em particular. Quero fazer uns exames, disse ele, tentando soar casual. Rotina, você sabe. Check-up executivo. Helena, que conhecia Ricardo há 15 anos, notou algo diferente em seus olhos. Havia uma vulnerabilidade ali que ela nunca vira antes. Claro, respondeu ela. Posso agendar para hoje mesmo, se quiser. Hoje mesmo, confirmou ele. Naquela tarde, enquanto Ricardo se submetia a uma bateria de exames no hospital mais moderno de sua rede, Isadora caminhava pelas ruas do centro de São Paulo. Carregava um cartaz feito com papelão de caixa de sapato, onde havia escrito com caneta azul: Ajudem as crianças do Capão. Doações de alimentos bem-vindas. Não era para ela. Nunca pedia para si mesma. Era sempre para os pequenos que a chamavam de Tia Isa, que dormiam no chão duro da escola nos finais de semana, que sonhavam com um prato cheio e um futuro melhor. Sentou-se na calçada em frente ao shopping Cidade São Paulo, no meio do burburinho de executivos de terno, donas de casa carregadas de sacolas e estudantes correndo para o ponto de ônibus. A maioria das pessoas passava direto, olhando para o celular ou fingindo que não haviam. Alguns poucos paravam, olhavam o cartaz e doavam algumas moedas ou um pacote de biscoito. Obrigada. Que Deus abençoe, dizia ela sempre, com um sorriso genuíno que aquecia mais que as palavras. Um homem de meia idade parou na frente dela e perguntou: É para você, menina? Não, senhor, respondeu Isadora. É para as crianças que cuido. Elas precisam mais que eu. O homem ficou alguns segundos observando aquela jovem magra, de roupas remendadas, que pedia esmolas para outros. Colocou uma nota de R$ 20 na lata de leite Ninho que ela usava para coletar as doações. Você é uma menina especial, disse ele, antes de seguir em frente. Isadora guardou aquelas palavras no coração. Naquele mundo onde se sentia invisível na maior parte do tempo, qualquer reconhecimento era um tesouro. Anoiteceu e ela voltou para o Capão com a lata cheia de moedas e algumas notas. Não era muito, mas daria para comprar arroz, feijão e talvez até uns ovos para as crianças. Na padaria da Dona Conceição, ela trocou o dinheiro por mantimentos, sempre pechinchando para render mais. Essa menina tem um coração que não cabe no peito, comentou Dona Conceição com o marido, enquanto Isadora se afastava carregando as sacolas pesadas. Naquela mesma noite, Ricardo recebia os resultados dos exames. Doutora Helena tinha o rosto sério quando entrou em seu escritório particular no hospital. Ricardo, disse ela, sentando-se na cadeira diante da mesa dele, preciso falar com você sobre os resultados. Ele levantou os olhos dos papéis que fingia ler. Seu coração disparou. O que foi que encontraram? Helena respirou fundo. Era médica há 20 anos. Já dera notícias difíceis centenas de vezes, mas nunca para alguém tão próximo. Você tem uma condição rara no sangue, uma forma de leucemia que afeta apenas uma pessoa a cada 500 mil habitantes. É tratável, mas o quê? A voz dele saiu mais alta que pretendia. Mas precisa de um transplante de medula óssea urgente, e encontrar um doador compatível é extremamente difícil. Estamos falando de características genéticas muito específicas. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Toda a sua fortuna, todos seus hospitais, toda a sua influência, nada disso podia salvá-lo sozinho. Ele precisava de algo que o dinheiro não podia comprar, um milagre genético. Quanto tempo eu tenho? Perguntou com a voz embargada. Se encontrarmos um doador compatível em até 3 meses, as chances de cura são de 80%. Se não... Helena não conseguiu terminar a frase. Ricardo baixou a cabeça. Pela primeira vez na vida,
Se sentia completamente impotente. Todas as conquistas, todos os negócios, todos os sonhos realizados, nada disso importava agora. Ele estava sozinho diante da própria fragilidade, e isso o assustava mais que qualquer perda financeira. Já iniciamos a busca no Registro Nacional de Doadores, continuou Helena. E também vamos expandir para outros países. Com seus recursos podemos acelerar o processo. Ele acenou com a cabeça, mas mal estava ouvindo. Pensava na ironia cruel do destino. O homem que construíra um império hospitalar, que salvara milhares de vidas através de seus investimentos, agora dependia de um desconhecido para salvar a própria vida. Os dias seguintes foram um turbilhão para Ricardo. Cancelou reuniões, adiou viagens, delegou decisões importantes para os diretores. Pela primeira vez em 20 anos, sua empresa não era prioridade. Passava horas navegando na internet, lendo sobre leucemia, estatísticas de transplantes, histórias de outros pacientes. Descobriu um mundo que sempre esteve ali, mas que sua vida blindada nunca lhe permitira enxergar. Carlos, disse ele ao motorista durante o trajeto para mais uma consulta. Você conhece alguém que já precisou de transplante? O motorista, que trabalhava para Ricardo há 12 anos, mas raramente recebia perguntas pessoais, hesitou antes de responder. Minha sobrinha, seu Ricardo. Ela teve leucemia aos 8 anos. Meu irmão quase enlouqueceu procurando doador. E encontraram. Sim, senhor. Foi um milagre. Uma moça jovem que se cadastrou numa campanha de doação. Salvou a vida da Letícia. Ricardo ficou em silêncio o resto do trajeto. Pensava em como aquela moça jovem havia mudado para sempre a vida de uma família inteira, provavelmente sem nem saber. Enquanto isso, no Capão Redondo, Isadora enfrentava seus próprios desafios. A escola onde funcionava o abrigo improvisado havia comunicado que precisaria da sala durante a semana para aulas de reforço. Isso significa que as crianças só poderiam ficar lá nos finais de semana. E durante a semana, tia Isa? Perguntou Fernanda, de 12 anos, que havia fugido de casa para escapar de um padrasto violento. Vamos dar um jeito, respondeu Isadora, mas a preocupação estava estampada em seu rosto. Onde 14 crianças dormiriam durante a semana? Como conseguiria alimentá-las sem um local fixo? Naquela tarde, decidiu caminhar pelo centro da cidade para pensar. Às vezes, andar entre a multidão a ajudava a encontrar soluções. Foi quando viu um cartaz colado num poste. Campanha de doação de medula óssea, Hospital Santa Cruz. Havia informações sobre como se cadastrar, sobre a importância da doação, sobre como um simples exame de sangue poderia salvar vidas. Isadora leu o cartaz 2 vezes. Nunca havia doado sangue antes. Sempre achou que por ser magra demais não seria aceita. Mas alguma coisa naquele cartaz a tocou. Talvez fosse a foto de uma criança sorrindo depois de receber o transplante. Talvez fosse a frase, seja a esperança de alguém. Anotou o endereço do hospital numa folha de papel que guardava no bolso. No dia seguinte, Ricardo teve sua 5ª consulta com Helena. Os resultados dos exames mais recentes não eram animadores. A condição estava progredindo mais rápido que o esperado. Reduzimos o prazo para 2 meses, disse Helena, evitando olhá-lo diretamente. Estamos fazendo tudo o que podemos, Ricardo. Já consultamos bancos de medula óssea nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. E ainda nada. Sua combinação genética é realmente rara, mas não podemos desistir. Ele saiu da consulta com uma sensação de vazio no peito, que não tinha nada a ver com a doença. Era como se estivesse observando sua própria vida de longe, vendo como havia construído um castelo de vidro que agora ameaçava desabar. Decidiu cancelar os compromissos da tarde e caminhar. Não lembrava da última vez que havia andado sozinho pelas ruas de São Paulo, sem motorista, sem agenda, sem pressa de chegar a lugar algum. Vestiu roupas mais simples, uma calça jeans e uma camisa polo, e saiu da cobertura. As ruas do centro estavam movimentadas como sempre. Ambulantes vendiam água nos semáforos, executivos corriam para reuniões. Estudantes conversavam animadamente na porta das faculdades. Ricardo observava tudo como se visse uma cidade diferente. Havia vida pulsando ao seu redor, e ele sempre esteve ocupado demais para perceber. Foi quando sentiu alguém tocar seu braço. Com licença, senhor. Ele se virou e viu uma jovem magra,
de cabelos castanhos presos num coque desalinhado, segurando um copo plástico com água e um pedaço de pão. "O senhor parece precisar de uma pausa", disse Isadora com um sorriso tímido. "Quer um pouquinho de água?" Ricardo a olhou sem entender. Estava acostumado a ser reconhecido, a ter pessoas se aproximando para pedir favores ou fechar negócios. Mas aquela jovem parecia genuinamente preocupada com seu bem-estar. "Não precisa, obrigado", respondeu ele automaticamente. "Ah, mas eu insisto", disse ela, estendendo o copo. "Faz um calor danado hoje, e o senhor parece meio abatido. Às vezes uma pausa faz bem para a alma." Havia algo na voz dela que o tocou. Uma gentileza que parecia vir de um lugar muito profundo. Ricardo aceitou a água e bebeu alguns goles. "Obrigado", disse ele, notando como aquele gesto simples o reconfortava. "De nada." Isadora se sentou no degrau de uma loja fechada e fez um gesto para que ele fizesse o mesmo. "Eu sempre trago água quando venho para o centro. A vida anda tão corrida que às vezes as pessoas se esquecem de cuidar de si mesmas." Ricardo hesitou, mas acabou se sentando ao lado dela. Quando foi a última vez que conversara com alguém sem segundas intenções? Alguém que não conhecesse sua fortuna, que não quisesse nada dele além de alguns minutos de conversa? "Você vem sempre aqui?" perguntou ele. "Quando posso. Trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade lá no Capão Redondo. Às vezes venho para o centro conseguir doações, às vezes só para caminhar e pensar." "Deve ser um trabalho difícil." Isadora deu uma risada baixa. "É, mas é bonito também. As crianças me ensinam todo dia que a felicidade não depende do que você tem, mas de como você vê o mundo." Ricardo ficou em silêncio. Quando foi a última vez que sentira felicidade genuína? Quando foi a última vez que alguém lhe ensinara alguma coisa que não fosse sobre negócios? "O senhor tem filhos?" perguntou Isadora. "Não", respondeu ele, e pela primeira vez percebeu como essa resposta soava vazia. "Nunca achei que tivesse tempo para ser pai." "Entendo. Eu também não tenho filhos próprios, mas cuido de 14 que escolheram meu coração como lar." Os olhos dela brilharam. "Cada um tem uma história diferente, mas todos precisam da mesma coisa: amor." Eles conversaram por mais alguns minutos. Isadora falou sobre os desafios do abrigo, sobre como era difícil conseguir recursos, mas como cada pequena vitória valia todo o esforço. Ricardo a ouvia fascinado, descobrindo um mundo que existia a poucos quilômetros de sua cobertura, mas que parecia estar em outro planeta. "Bom, preciso ir", disse Isadora se levantando. "As crianças me esperam para o jantar." Ela tirou do bolso um panfleto amassado e entregou a ele. "Se o senhor conhecer alguém que queira ajudar", disse ela meio envergonhada, "ou se souber de alguém que precisa de doador de medula óssea, estamos organizando uma campanha de cadastro no Hospital Santa Cruz." Ricardo pegou o panfleto e leu rapidamente. Era exatamente sobre doação de medula óssea, com informações sobre como se cadastrar e participar de campanhas. "Você vai doar?" perguntou ele. "Vou sim. Amanhã mesmo. Pode ser que meu sangue sirva para salvar alguém, né? E não custa nada tentar." Ela sorriu mais uma vez e se afastou, desaparecendo na multidão. Ricardo ficou ali, segurando o panfleto, com uma sensação estranha no peito. Não era dor física dessa vez. Era algo diferente, uma emoção que não sabia nomear. Voltou para casa pensando naquela conversa. No elevador da cobertura, olhou-se no espelho e viu um homem que não reconhecia completamente. Os olhos pareciam diferentes, como se tivessem enxergado algo novo. Naquela noite, ligou para Helena. "Como funciona essa campanha de doação de medula?" Perguntou sem rodeios. "Você está pensando em financiar uma?" respondeu ela animada. "Seria fantástico, Ricardo. Quanto mais pessoas cadastradas, maiores as chances de encontrar doadores compatíveis." "Não", disse ele. "Quero saber como funciona para quem doa." Helena ficou alguns segundos em silêncio. "Você quer se cadastrar como doador?" "Quero saber como funciona", repetiu ele. "Bom, é um processo simples. A pessoa faz um exame de sangue, os dados ficam num banco nacional. E se houver compatibilidade com algum paciente, ela é chamada para fazer a doação. E qualquer pessoa pode participar?" "Praticamente sim. Pessoas saudáveis entre 18 e 55 anos. Ricardo desligou o telefone com uma ideia maluca na cabeça.
No dia seguinte, acordou com uma sensação diferente. Pela primeira vez em semanas, tinha um propósito que ia além de sua própria sobrevivência. Vestiu-se com roupas ainda mais simples que no dia anterior e pegou um táxi para o Hospital Santa Cruz. Não era um hospital da sua rede, era um hospital público, com filas grandes e corredores cheios, mas com uma energia que ele nunca havia sentido em suas unidades privadas. Havia esperança ali, misturada com o sofrimento. Havia pessoas lutando, cuidando umas das outras, encontrando forças onde parecia não ter. Na recepção, uma voluntária de cabelos grisalhos o orientou sobre a campanha de doação. É muito bom ver pessoas se cadastrando espontaneamente, disse ela com um sorriso. A maioria só pensa em doar quando alguém da família precisa. Ricardo preencheu os formulários com dados falsos. Não podia revelar sua identidade e aguardou na fila para o exame de sangue. À sua frente estava uma mulher jovem que parecia nervosa. É a primeira vez? Perguntou ela, notando que ele também parecia ansioso. É, respondeu Ricardo. A minha também. Minha amiga me convenceu. Ela disse que não custa nada e pode salvar uma vida. Quando chegou sua vez, Ricardo estendeu o braço para a enfermeira coletar o sangue. Foi um processo rápido, indolor, mas que carregava um simbolismo que ele estava começando a compreender. Pronto, disse a enfermeira. Em algumas semanas, se houver compatibilidade com algum paciente, entraremos em contato. Ricardo saiu do hospital com uma sensação estranha. Havia acabado de se cadastrar como doador de medula óssea, enquanto procurava desesperadamente por um doador para si mesmo. Era uma ironia que beirava o surrealismo, mas também era uma das coisas mais honestas que havia feito em muito tempo. Na manhã seguinte, Isadora acordou com o primeiro raio de sol que entrava pela janela quebrada do pequeno quarto que dividia com 3 crianças. Fernanda, Pedrinho e a pequena Ana, de apenas 5 anos, ainda dormiam nos colchões espalhados pelo chão. Ela se levantou devagar para não acordá-los e foi até a cozinha minúscula preparar o café da manhã com o que havia sobrado do dia anterior. Enquanto fazia café ralo numa panela velha, pensava no compromisso que tinha pela manhã. Hoje era o dia de ir ao Hospital Santa Cruz para se cadastrar como doadora de medula óssea. Havia prometido a si mesma que faria isso depois de conversar com aquele homem no centro da cidade. Algo nele a havia tocado. Uma tristeza profunda nos olhos que ela conhecia bem, pois já a vira no rosto de muitas crianças abandonadas. Tia Isa? Chamou Ana, esfregando os olhinhos. Você vai sair hoje? Vou sim, minha linda. Mas volto rapidinho. A tia Conceição vai ficar com vocês. Ana se aproximou e abraçou a perna de Isadora. Aos 5 anos, já havia passado por 3 lares adotivos que não deram certo. Tinha pavor de ser abandonada novamente. Você promete que volta? Prometo, disse Isadora, acariciando os cabelos cacheados da menina. Mas quando eu voltar, vamos fazer aquele desenho que você queria, tá bom? Depois do café da manhã simples, pão com margarina e café com leite aguado, Isadora deixou as crianças com Dona Conceição e tomou 2 ônibus até chegar ao Hospital Santa Cruz. Era um prédio grande e antigo, com corredores cheios de pessoas de todas as idades. Havia uma energia ali que a impressionava, uma mistura de esperança e luta que ela reconhecia bem. Na recepção da campanha de doação, uma voluntária simpática a recebeu. Primeira vez doando medula? Perguntou a mulher. Sim, li sobre a campanha e pensei que poderia ajudar alguém. Que bom! Vou te explicar rapidinho como funciona. Isadora ouviu atentamente as explicações sobre compatibilidade genética, sobre como funcionava o processo de doação, sobre a importância de ter um banco amplo de doadores cadastrados. Você vai fazer um exame de sangue simples, explicou a voluntária. Os dados ficam no Sistema Nacional. Se aparecer alguém compatível com você, entraremos em contato. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, pode ser nunca. Mas o importante é que você estará disponível para ajudar se precisarem. Entendo, disse Isadora. E dói? Não, é só uma picadinha rápida no braço. Enquanto aguardava na fila, Isadora observava as outras pessoas. Havia jovens universitários, mães de família, idosos, pessoas de todas as classes sociais unidas pelo mesmo propósito, ajudar alguém desconhecido. Isso a emocionava profundamente. No mesmo momento, do outro lado da cidade,
Ricardo recebia uma ligação que mudaria tudo. Ricardo, disse Helena pelo telefone, com uma animação na voz que ele não ouvia há semanas. Temos uma notícia. Ele levantou da poltrona onde estava tentando ler, mas sem conseguir se concentrar. Encontraram um doador? Ainda não podemos confirmar, mas apareceu uma compatibilidade inicial muito promissora. Uma jovem se cadastrou ontem no Hospital Santa Cruz. Os exames preliminares mostram que ela pode ser compatível com você. O coração de Ricardo disparou. Pode ser? Os testes iniciais são muito positivos, mas precisamos fazer exames mais detalhados. Se confirmarem, pode ser exatamente o que você precisa. Quem é ela? Não posso dar detalhes sobre a doadora. É política do hospital manter sigilo, mas posso dizer que é uma jovem saudável, sem histórico de doenças graves. Ricardo desligou o telefone com as mãos tremendo. Pela primeira vez em semanas, sentia algo parecido com esperança. Alguém em algum lugar de São Paulo havia se cadastrado como doadora e poderia salvá-lo. Uma pessoa que nem sabia de sua existência, que tomara essa decisão por pura bondade. No Hospital Santa Cruz, Isadora estava sentada na cadeira para coletar o sangue. Relaxa o braço, disse a enfermeira com um sorriso. É rapidinho. A agulha entrou sem dor e Isadora viu seu sangue enchendo o pequeno tubo de vidro. Algo naquele momento a emocionou. Era como se estivesse plantando uma semente de esperança em algum lugar do mundo. Pronto, disse a enfermeira. Seus dados já estão no Sistema Nacional. Se houver compatibilidade com algum paciente, você será chamada. E quanto tempo demora para saber? Depende. Às vezes é rápido, às vezes demora. O importante é que você fez sua parte. Isadora saiu do hospital com um sentimento estranho no peito. Não conseguia explicar, mas sentia que algo importante havia acontecido ali. Talvez fosse apenas a satisfação de ter feito algo bom, ou talvez fosse uma intuição mais profunda. No caminho de volta para o Capão Redondo, parou numa lanchonete e comprou um salgado com as últimas moedas que tinha no bolso. Não almoçaria, mas as crianças precisavam de comida para o jantar. Era sempre assim. Ela comia quando sobrava e quase nunca sobrava. Enquanto esperava o ônibus, pensou no homem que havia conhecido no centro da cidade. Havia algo nele que não conseguia esquecer. Uma solidão que parecia maior que a pobreza que ela conhecia. Riqueza ou pobreza, pensou ela. Todo mundo carrega suas dores. 3 dias depois, Helena ligou para Ricardo com notícias que fariam seu mundo virar de cabeça para baixo. Ricardo, preciso que você venha ao hospital agora. Temos os resultados dos exames mais detalhados. E então, é melhor conversarmos pessoalmente. 1 hora depois, Ricardo estava sentado no consultório de Helena, com as mãos suadas e o coração disparado. A compatibilidade é perfeita, disse Helena, mal conseguindo conter a emoção. Em 20 anos de medicina, nunca vi uma combinação tão exata. É como se vocês fossem irmãos gêmeos geneticamente. Ricardo fechou os olhos e respirou fundo. Ela aceita fazer a doação? Ainda não conversamos com ela. Primeiro precisávamos ter certeza dos resultados, mas agora vamos entrar em contato. Quando? Hoje mesmo. Se ela aceitar, podemos agendar o procedimento para a próxima semana. Naquela tarde, o telefone de Dona Conceição tocou. Isadora não tinha telefone próprio, então sempre usava o da vizinha quando necessário. Isadora, chamou Dona Conceição. Tem uma doutora no telefone querendo falar com você. Isadora atendeu com o coração apertado. Ligação de médico nunca era boa coisa. Alô? Isadora? Aqui é a doutora Mariana do Hospital Santa Cruz. Você se cadastrou como doadora de medula óssea há alguns dias. Sim, doutora. Temos uma notícia muito especial. Apareceu um paciente com compatibilidade perfeita com você. Você gostaria de fazer a doação? Isadora sentiu as pernas bambas. Compatibilidade perfeita? Isso mesmo. É muito raro, mas aconteceu. O paciente precisa urgentemente do transplante. Você pode nos visitar amanhã para conversarmos sobre o procedimento? Claro, doutora, eu posso salvar alguém mesmo? Pode sim. E quero que saiba que você seria a única esperança dessa pessoa. Isadora desligou o telefone com lágrimas nos olhos. Dona Conceição, que havia escutado a conversa, a abraçou forte. Minha filha, que coisa linda! Deus escolheu você para ser um anjo de alguém.
Naquela noite, Isadora mal conseguiu dormir. Ficou acordada pensando que em algum lugar da cidade havia uma pessoa cuja vida dependia dela. Alguém que talvez tivesse família, sonhos, pessoas que o amavam. E ela, Isadora da Silva, órfã do Capão Redondo, seria a pessoa a salvá-lo. Tia Isa, sussurrou Pedrinho no escuro. Você está bem? Estou ótima, meu amor. Melhor do que nunca. No mesmo momento, na cobertura do Itaim, Ricardo também estava acordado. Olhava pela janela os prédios iluminados de São Paulo e pensava na mulher desconhecida que havia decidido salvá-lo. Quem seria ela? Que vida levava? Que sonhos tinha? Pela primeira vez desde o diagnóstico, ele chorou. Mas não era de medo ou tristeza. Era de uma emoção que não sabia nomear. Uma mistura de gratidão, humildade e algo parecido com amor por uma pessoa que nem conhecia. No dia seguinte, os dois foram ao Hospital Santa Cruz. Isadora chegou de manhã, pegando 2 ônibus e caminhando 6 quarteirões. Ricardo chegou à tarde, num táxi, usando óculos escuros e boné para não ser reconhecido. Ela foi atendida pela doutora Mariana, que explicou todo o procedimento de doação. Era mais complexo do que imaginava. Precisaria tomar medicamentos por alguns dias antes, ficar internada durante o procedimento, ter acompanhamento médico por algumas semanas. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou a médica. Não há risco grave, mas também não é algo simples. Tenho certeza absoluta, respondeu Isadora sem hesitar. Se eu posso salvar alguém, vou fazer. E seu trabalho? Sua família? Quem vai cuidar de você durante a recuperação? Isadora pensou nas crianças, no abrigo, nas responsabilidades que teria que deixar temporariamente de lado. Vou dar um jeito, disse ela. Essa pessoa precisa mais de mim do que eu preciso de outras coisas agora. À tarde, foi a vez de Ricardo conversar com Helena sobre os próximos passos. Ela aceitou? Foi a primeira coisa que perguntou. Aceitou sem hesitar. Disse que se pode salvar alguém, vai fazer. Ricardo sentiu um aperto no peito. Mais uma vez, uma desconhecida estava mudando sua vida com um gesto de generosidade. Quando será o procedimento? Próxima semana. Ela vai começar a tomar a medicação preparatória amanhã. Helena, disse ele, hesitando, eu gostaria de conhecê-la. Ricardo, você sabe que não é possível. O sigilo é absoluto, tanto para proteger o doador quanto o receptor. Mas eu preciso agradecê-la. Você pode escrever uma carta. Nós entregamos sem revelar sua identidade. Naquela noite, Ricardo se sentou diante do computador e tentou escrever. Como agradecer a alguém por salvar sua vida? Como expressar a gratidão por um ato de amor tão puro? Escreveu e apagou dezenas de vezes, mas nenhuma palavra parecia suficiente. Enquanto isso, no Capão Redondo, Isadora preparava as crianças para sua ausência temporária. Vocês vão ficar com a dona Conceição por alguns dias, explicou ela. A tia Isa precisa fazer uma coisa muito importante. Que coisa? Perguntou Fernanda. Vou ajudar a salvar a vida de alguém. As crianças a olharam com admiração. Para elas, Isadora já era uma heroína por cuidar de todas elas. Saber que ela salvaria a vida de alguém apenas confirmava o que já sabiam, que ela tinha um coração maior que o mundo. A semana seguinte passou como um furacão. Isadora começou a tomar as medicações que preparariam seu corpo para a doação, enquanto Ricardo iniciava o tratamento que o deixaria pronto para receber o transplante. Eles estavam a poucos corredores de distância no mesmo hospital, mas em mundos completamente diferentes. Isadora ficou internada numa enfermaria com mais 3 pacientes. Havia uma senhora que fazia quimioterapia, uma jovem mãe que aguardava a cirurgia e uma adolescente com problemas no coração. Rapidamente, ela se tornou a animadora do quarto, contando histórias engraçadas das crianças do abrigo, ajudando as outras pacientes com pequenas coisas, trazendo sorrisos para rostos preocupados. Menina, disse a senhora da quimioterapia, Dona Yara, você tem luz própria, ilumina onde passa. Ah, Dona Yara, a senhora que é especial. Está lutando tanto, me ensina todo dia sobre coragem. Do outro lado do hospital, Ricardo ocupava a suíte mais luxuosa disponível. Tinha televisão de tela grande, banheiro privativo, até mesmo uma pequena geladeira. Mas toda essa comodidade não conseguia diminuir sua ansiedade. Passava os dias pensando na doadora anônima, imaginando como seria ela,
criando histórias em sua mente. Helena o visitava 2 vezes por dia, sempre com relatórios sobre como estava indo a preparação. A doadora está reagindo muito bem à medicação, informou ela numa tarde. É uma jovem extremamente saudável. Ela perguntou sobre mim. Ricardo não conseguiu se conter. Na verdade, sim. Ela quer saber se você tem família, se tem filhos. E o que vocês responderam? Que não podíamos dar informações específicas, mas que era um homem que precisava muito dessa chance. Ricardo ficou calado. A ideia de que ela se preocupava com ele, mesmo sem conhecê-lo, o comovia profundamente. Helena, eu preciso fazer algo por ela. Depois de tudo isso, não posso simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Ricardo, você já sabe que... Eu sei sobre o sigilo, mas deve haver algo que eu possa fazer. Ela está salvando minha vida, pelo amor de Deus. No dia anterior ao procedimento, Isadora recebeu uma visita inesperada. Dona Conceição chegou no hospital carregando uma sacola cheia de desenhos feitos pelas crianças. Eles fizeram isso para você, disse a vizinha, com os olhos marejados. Querem que você saiba que estão torcendo. Isadora abriu a sacola e viu dezenas de desenhos coloridos. Pedrinho havia desenhado ela como um anjo, com asas enormes. Fernanda fez um coração gigante com a frase "Obrigada por cuidar da gente, tia Isa". A pequena Ana, que mal sabia escrever, fez um desenho de 2 pessoas de mãos dadas com um sol enorme no céu. "Eles estão bem?" perguntou ela, secando as lágrimas. "Estão sim, mas sentem sua falta." A pequena Ana pergunta toda hora quando a tia Isa vai voltar. "Logo, logo eu estarei com eles." Naquela noite, as 2 se despediram no quarto do hospital. Dona Conceição beijou a testa de Isadora como se ela fosse sua própria filha. "Você vai salvar uma vida amanhã, minha menina. Que orgulho eu tenho de você." Do outro lado do hospital, Ricardo também recebeu uma visita. Carlos, seu motorista, apareceu com um buquê de flores simples. "Seu Ricardo, todos os funcionários da empresa estão torcendo pelo senhor. Fizemos uma corrente de oração." Ricardo ficou surpreso. Em 20 anos de empresa, nunca havia pensado que seus funcionários se importavam com ele além da relação de trabalho. "Obrigado, Carlos. Isso significa muito para mim. O senhor é um bom patrão, seu Ricardo. Sempre foi justo com todos nós. A gente torce para que tudo dê certo." Depois que Carlos saiu, Ricardo ficou olhando as flores. Eram singelas, sem dúvida baratas, mas carregavam mais carinho do que todos os presentes caros que já havia recebido em sua vida. O dia do procedimento amanheceu nublado em São Paulo. Isadora acordou às 6 da manhã, tomou o banho especial que os médicos haviam orientado e vestiu a camisola do hospital. Estava calma, quase serena. "Nervosa?" perguntou a enfermeira. "Não", respondeu Isadora. "Ansiosa para ajudar alguém. Você é especial, menina. Em 10 anos trabalhando aqui, nunca vi um doador tão disposto e tranquilo." 1 hora depois, Ricardo também se preparava. Diferente de Isadora, estava tenso, nervoso. Não era medo do procedimento, mas a consciência de que sua vida dependia da generosidade de uma desconhecida. Às 9 da manhã, Isadora foi levada para o centro cirúrgico. O procedimento seria feito com anestesia local e sedação leve. Antes de entrar na sala, pediu para falar com a doutora Mariana. "Doutora, pode entregar isso para o paciente depois?" Era um pequeno papel dobrado. A médica o abriu e leu. "Fique bem, seja feliz e torne o mundo um pouco melhor. Com carinho, sua doadora anônima." "Vou entregar sim", prometeu doutora Mariana, emocionada. O procedimento durou 3 horas. Isadora permaneceu consciente a maior parte do tempo, conversando com a equipe médica, fazendo até algumas piadas para relaxar o ambiente. Sua medula óssea foi coletada através de um procedimento chamado aférese, onde o sangue é retirado, a medula separada e o sangue devolvido ao corpo. "Está doendo?" perguntou o médico. "Não, doutor. Só um incômodo. Vale muito a pena saber que isso vai salvar alguém." Enquanto isso, Ricardo aguardava em sua suíte. Helena havia prometido que o avisaria assim que o material estivesse pronto para o transplante. Cada minuto parecia durar uma eternidade. Às 2 da tarde, Helena entrou no quarto com um sorriso no rosto. "Ricardo, está pronto." A medula foi coletada com sucesso. Em algumas horas,
Você estará recebendo a vida nova que essa jovem está oferecendo a você. Às 4 da tarde, Ricardo foi para o centro de transplantes. Era uma sala branca, asséptica, mas que para ele parecia um santuário. Ali, ele receberia a segunda chance que tanto desejava. O transplante em si foi surpreendentemente simples. Como se fosse uma transfusão de sangue comum, a medula óssea de Isadora foi aplicada no corpo de Ricardo através de um catéter. Não houve cirurgia, não houve dor. Apenas o fluir silencioso da esperança de uma pessoa para outra. Pronto, disse Helena depois de 2 horas. Agora é aguardar. Nas próximas semanas, saberemos se seu corpo aceita a nova medula. Naquela noite, ambos estavam em quartos de recuperação do mesmo hospital. Isadora se sentia bem, apenas um pouco fraca. Pediu para a enfermeira ligar para Dona Conceição e dizer que estava tudo bem. Diga para as crianças que a tia Isa deu um presente muito especial para alguém hoje e que logo estará em casa. Ricardo, por sua vez, mal conseguia dormir. Sentia que algo havia mudado em seu corpo, mas não sabia se era físico ou emocional. Pela primeira vez em meses, sentia esperança genuína. 3 dias depois veio a primeira boa notícia. Os exames de Ricardo mostravam que seu corpo estava aceitando a nova medula perfeitamente. Era como se ela sempre tivesse pertencido a ele. É um dos casos mais bem-sucedidos que já vi, disse Helena, radiante. Sua recuperação está sendo fantástica. Isadora recebeu alta no mesmo dia. Dona Conceição e todas as crianças a esperavam na porta do hospital. Pedrinho correu em sua direção e a abraçou como se não a visse há anos. Tia Isa, a senhora salvou alguém mesmo? Me salvei sim, meu amor. E sabe o que é mais bonito? Essa pessoa agora pode ser feliz, pode realizar sonhos, pode amar e ser amada. Igual a gente? Perguntou Ana. Igual a vocês, respondeu Isadora, beijando a cabeça da menina. Uma semana depois, Ricardo recebeu a notícia que esperava ansiosamente. Helena entrou em seu quarto com os resultados dos últimos exames. Ricardo, o transplante foi um sucesso completo. Você está curado. Ele ficou alguns segundos em silêncio, processando aquelas palavras. Curado. Depois de meses de medo, de incerteza, de confronto com a própria mortalidade, ele estava curado. Graças a ela, disse ele, com a voz embargada. Graças a ela, concordou Helena. Eu quero conhecê-la, Helena. Preciso conhecê-la. Ricardo, ela salvou minha vida. Não posso viver o resto dos meus dias sem ao menos saber quem é a pessoa que me deu esta segunda chance. Helena suspirou. Existe uma possibilidade. Depois de 6 meses do transplante, se ambas as partes concordarem, podemos facilitar um encontro, mas teria que ser com o consentimento dela. Você perguntaria para ela? Perguntaria. Mas primeiro você precisa terminar sua recuperação. E ela também precisa estar completamente restabelecida. Naquela noite, Ricardo escreveu em seu diário pessoal, algo que nunca havia feito antes, mas que começara durante a internação. Hoje recebi a confirmação de que estou curado. Uma desconhecida salvou minha vida, e eu nem sei seu nome, mas sei que ela existe, que tem um coração maior que o mundo, e que por algum milagre nossos caminhos se cruzaram exatamente quando eu mais precisava. Se um dia a conhecer, quero que ela saiba que não salvou apenas minha vida. Ela salvou minha alma. Enquanto isso, no Capão Redondo, Isadora brincava com as crianças no pequeno pátio da escola. Sentia-se plena, realizada. Sabia que em algum lugar de São Paulo havia uma pessoa vivendo porque ela havia decidido ajudar. Tia Isa, perguntou Fernanda, você acha que a pessoa que a senhora salvou é feliz? Espero que sim, minha linda. Espero que ela aproveite cada dia desta vida nova que ganhou. E ela sabe que foi a senhora? Não, ela não sabe. Mas não precisa saber. O importante é que ela está bem. Fernanda ficou pensativa por alguns segundos. A senhora é igual aos anjos que a professora conta nas histórias. Faz o bem sem querer nada em troca. Isadora sorriu e abraçou a menina. Não sou anjo, não. Sou só uma pessoa que acredita que a gente está aqui para cuidar uns dos outros. O que nenhum dos dois sabia era que o destino ainda tinha algumas surpresas reservadas e que o encontro casual na calçada do centro havia sido apenas o primeiro fio de uma trama que ainda não terminara de se desenrolar. 3 meses se passaram desde o transplante.
Ricardo havia retornado ao trabalho, mas era um homem completamente diferente. Chegava mais tarde ao escritório, saía mais cedo, e pela primeira vez em 20 anos delegava decisões importantes para poder ter tempo livre. Seus diretores estranhavam a mudança, mas Helena sabia o que estava acontecendo. Ele havia descoberto que a vida era mais do que planilhas e reuniões. Como você está se sentindo? Perguntou Helena durante uma consulta de rotina. Fisicamente nunca estive melhor, respondeu Ricardo. Mas emocionalmente, é como se eu tivesse acordado de um sonho de 20 anos. O que você quer dizer? Passei 2 décadas construindo um império, acumulando dinheiro, conquistando poder. Mas para quê? Para quem? Eu estava vivo, mas não estava vivendo. Helena sorriu. É comum pacientes de transplante passarem por uma transformação emocional. É como se ganhassem uma perspectiva nova sobre o que realmente importa. E tem novidades sobre ela? Sobre a doadora? Na verdade, tenho. Posso fazer a pergunta que você pediu. Ricardo se endireitou na cadeira, ansioso. Mas preciso que você entenda uma coisa, Ricardo. Ela pode não querer conhecê-lo. Muitos doadores preferem manter o anonimato. Eu entendo. Mas preciso tentar. Naquela tarde, Helena ligou para o Hospital Santa Cruz e pediu para falar com a doutora Mariana, que havia acompanhado Isadora durante o processo de doação. Doutora Mariana, tenho uma solicitação pouco usual. O receptor do transplante da Isadora gostaria de conhecê-la pessoalmente. Poderia sondar se ela teria interesse? Vou conversar com ela, mas posso adiantar que ela sempre demonstrou curiosidade sobre como estava o paciente. 2 dias depois, doutora Mariana ligou para Dona Conceição. Isadora? Aqui é a doutora Mariana do Hospital Santa Cruz. Oi, doutora. Como está o paciente? Está ótimo, graças a você. Na verdade, é sobre ele que estou ligando. Ele gostaria muito de conhecê-la pessoalmente, para agradecer. Isadora ficou alguns segundos em silêncio. Desde o transplante, ela pensava todos os dias naquela pessoa desconhecida que agora vivia com parte dela. Ele está bem mesmo? Completamente curado. Completamente. Foi um dos transplantes mais bem-sucedidos que já acompanhei. E ele é uma boa pessoa? A pergunta pegou a doutora Mariana de surpresa. Por que pergunta isso? Porque se eu dei parte da minha vida para ele, quero que seja alguém que faça o mundo melhor, sabe? Que use essa segunda chance para alguma coisa boa. Isadora, posso garantir que é uma pessoa que está muito grata e que quer retribuir de alguma forma o que você fez por ele. Então eu aceito. Quero conhecê-lo sim. O encontro foi marcado para uma semana depois, num café discreto no centro da cidade. Helena seria a intermediária, apresentando um ao outro sem revelar previamente suas identidades. Ricardo chegou meia hora antes do horário marcado, nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Vestia roupas simples, jeans e camisa social sem gravata, e havia pedido para Carlos deixá-lo a 2 quadras do local. Não queria intimidar a doadora com sinais de sua riqueza. Isadora chegou no horário exato, acompanhada por Dona Conceição, que insistiu em ir junto para garantir que não fosse algum maluco. Ela vestia seu melhor vestido, um floral simples que havia ganhado de presente de Natal, e trazia uma pequena planta suculenta numa lata de leite ninho decorada. É para ele, explicou ela para Dona Conceição. Quero dar algo que simbolize vida nova. Helena estava numa mesa do café observando a entrada. Viu Ricardo se acomodar numa mesa do canto, claramente ansioso. Poucos minutos depois, viu uma jovem magra entrar acompanhada de uma senhora mais velha. Algo no jeito dela a fez suspeitar que era Isadora. Com licença, disse Helena se aproximando. Você é a Isadora? Sou eu. Sou a doutora Helena, vamos nos conhecer? As 3 se dirigiram para a mesa onde Ricardo estava sentado. Ele se levantou educadamente quando as viu se aproximando, mas ainda não havia feito a conexão. Ricardo, disse Helena, esta é a Isadora, sua doadora. Ele estendeu a mão para cumprimentá-la, e foi nesse momento que seus olhos se encontraram realmente. Ambos ficaram paralisados. Você! Exclamaram quase ao mesmo tempo. Helena e Dona Conceição se entreolharam confusas. Vocês se conhecem? Perguntou Helena. Nós nos encontramos uma vez, disse Ricardo ainda em choque, no centro da cidade. Você me ofereceu água e um pedaço de pão,
completou Isadora com os olhos marejados, e eu te dei o panfleto da campanha de doação. O silêncio na mesa foi total. Helena tentava processar a coincidência impossível que estava presenciando. Você é o homem que eu encontrei na calçada, sussurrou Isadora. Aquele que parecia triste. E você é a menina que me salvou 2 vezes, respondeu Ricardo com a voz embargada. Primeiro com sua gentileza, depois com sua medula. Dona Conceição, que finalmente entendeu o que estava acontecendo, começou a chorar. Meu Deus do céu, disse ela. Que coisa mais linda! Helena ainda tentava acreditar no que estava vendo. Em 15 anos organizando transplantes, nunca havia presenciado algo assim. Deixem eu entender, disse ela. Vocês se conheceram antes do transplante? Conhecemos, disse Isadora. Foi no dia que eu peguei o panfleto da campanha. Ele parecia precisar de ajuda, então ofereci água e comida. E ela me deu exatamente o panfleto que me levou a descobrir a campanha, disse Ricardo. Se não fosse esse encontro, eu nunca teria sabido da doação de medula. E se você não tivesse me dado o panfleto, continuou Isadora, eu nunca teria sabido da campanha, nunca teria me cadastrado, nunca poderia ter salvado você. Helena balançou a cabeça incrédula. Isso é impossível. As chances disso acontecer são de 1 em milhões. Mas aconteceu, disse Ricardo, olhando para Isadora com uma expressão que misturava gratidão e algo mais profundo. Você salvou minha vida antes mesmo de saber que eu precisava ser salvo. Isadora colocou a plantinha decorada sobre a mesa. Trouxe isso para você, disse ela timidamente, para simbolizar sua vida nova. Ricardo pegou a lata com cuidado, como se fosse o presente mais precioso do mundo. Obrigado, disse ele, mas você já me deu o maior presente que alguém pode dar a outra pessoa. Eles passaram as 2 horas seguintes conversando. Ricardo contou sobre sua vida de empresário, sobre como se sentia vazio apesar do sucesso, sobre como a doença o fez repensar suas prioridades. Isadora falou sobre as crianças, sobre o abrigo, sobre seus sonhos de um dia ter uma casa grande onde pudesse abrigar todas as crianças órfãs da região. Quantas crianças você cuida? Perguntou Ricardo. 14. Mas poderiam ser muitas mais se eu tivesse estrutura. E qual é seu maior sonho para elas? Isadora pensou por alguns segundos. Que elas tenham as oportunidades que eu não tive. Que estudem, que sejam felizes, que acreditem que podem ser qualquer coisa que quiserem. Ricardo ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Aqui estava uma jovem que não tinha nada, mas que se dedicava completamente a dar esperança a outras pessoas. Isadora, disse ele hesitante, eu preciso te contar uma coisa. Eu não sou apenas um homem comum que você salvou. Ela o olhou curiosa. Eu sou dono de uma rede de hospitais, tenho muito dinheiro. Mais dinheiro do que saberia gastar em várias vidas. Isadora e Dona Conceição ficaram surpresas, mas não impressionadas da forma que Ricardo esperava. E isso muda alguma coisa? Perguntou Isadora. Não deveria mudar? Para mim, não. Você continua sendo a pessoa que eu encontrei naquele dia, que parecia precisar de carinho. Rico ou pobre, você precisava de ajuda e eu ajudei. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você é a pessoa mais extraordinária que já conheci. Não sou nada extraordinária, respondeu ela. Só faço o que qualquer pessoa deveria fazer. Cuidar dos outros. Isadora, disse ele, segurando as mãos dela sobre a mesa. Deixe-me retribuir. Deixe-me ajudar você a ajudar essas crianças. Você não me deve nada. Devo tudo. Minha vida. Minha segunda chance. Minha descoberta do que realmente importa. Ela ficou pensativa por alguns momentos. Se você realmente quer ajudar, disse ela finalmente, não é a mim que deve ajudar. É as crianças. Elas merecem ter uma chance na vida. Então vamos dar essa chance a elas, juntos. Helena e Dona Conceição assistiam àquela conversa com lágrimas nos olhos. Estavam presenciando algo que transcendia a medicina, que transcendia a coincidência. Era como se o universo tivesse conspirado para unir 2 pessoas que precisavam uma da outra. Ricardo, disse Isadora, posso fazer uma pergunta? Qualquer uma. Por que você estava tão triste naquele dia que nos encontramos? Ele sorriu tristemente. Porque eu tinha acabado de descobrir que estava doente, e pela primeira vez na vida, percebi que estava completamente
Sozinho. Tinha muito dinheiro, mas não tinha ninguém que realmente se importasse comigo. E agora? Agora eu tenho você. Tenho alguém que salvou minha vida sem querer nada em troca. Tenho alguém que me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que a gente acumula, mas no que a gente dá. Quando se despediram naquele dia, ambos sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas, não apenas porque um havia salvado o outro, mas porque tinham encontrado algo que nenhum dos dois esperava, uma conexão profunda entre duas almas que o destino havia decidido entrelaçar. 6 meses depois do encontro no café, a vida de Isadora havia mudado completamente, mas não da forma que muitos poderiam imaginar. Ela continuava morando no Capão Redondo, continuava cuidando das crianças, continuava sendo a mesma pessoa generosa de sempre. A diferença era que agora tinha um parceiro em sua missão de vida. Ricardo havia comprado um terreno de 2.000 metros quadrados no próprio Capão, redondo e construído o que Isadora chamou de Casa da Esperança, um lar para crianças em situação de vulnerabilidade que funcionava como família, não como instituição. Havia quartos aconchegantes, uma biblioteca, uma horta comunitária, salas de estudo e, principalmente, muito amor. Tio Ricardo chegou. Gritou Pedrinho, agora com 9 anos, correndo em direção ao portão onde Ricardo estacionava seu carro. Não era mais a Mercedes blindada, havia trocado por um carro simples que não chamasse atenção na comunidade. "Como estão meus campeões?" perguntou ele, abraçando o menino que havia se tornado como um sobrinho para ele. "A tia Isa está na horta ensinando os pequeninhos a plantar tomate", disse Fernanda, aparecendo com um livro nas mãos. Aos 13 anos, ela havia descoberto o amor pela leitura e sonhava em ser professora. Ricardo caminhou até a horta e encontrou Isadora ajoelhada na terra, cercada por 8 crianças que observavam atentamente enquanto ela explicava como cuidar das mudas. "Olha, vocês têm que regar todos os dias, mas sem encharcar", dizia ela pacientemente. "A planta precisa de água, mas também precisa respirar." "Igual a gente, tia Isa?" perguntou Ana, agora com 6 anos e muito esperta. "Igual a vocês. Precisamos de amor todos os dias, mas também precisamos de liberdade para crescer." Ricardo se aproximou e se ajoelhou ao lado dela. Nos últimos meses, havia aprendido a plantar, a cozinhar para as crianças, a ajudar com lições de casa. Descobriu que essas atividades simples traziam uma satisfação que nenhum negócio milionário jamais proporcionara. "Como foi no hospital hoje?" perguntou Isadora enquanto continuavam plantando. "Ótimo. Os exames mostram que estou completamente curado. Nem parece que um dia estive doente." "Graças a Deus", disse ela sorrindo. "Graças a você", corrigiu ele. Era uma conversa que tinham frequentemente. Ricardo nunca deixava passar uma oportunidade de lembrar Isadora de que ela havia salvado sua vida. E ela sempre respondia que ele havia salvado a dela também, dando propósito e estrutura para seus sonhos. Naquela noite, depois que todas as crianças estavam dormindo, Isadora e Ricardo se sentaram no jardim da Casa da Esperança. Era um ritual deles. Conversarem sobre o dia, planejarem o futuro, simplesmente aproveitarem a companhia um do outro. "Ricardo", disse ela, observando as estrelas, "você sente falta da sua vida de antes? Qual parte dela? O estresse das reuniões? A solidão da cobertura? A sensação de vazio constante?" "Não seja dramático", ela riu. "Do poder, do reconhecimento, de ser importante." Ele ficou pensativo por alguns momentos. "Sabe o que é ser importante de verdade? É quando Pedrinho corre para me abraçar. É quando Fernanda me mostra uma redação que escreveu. É quando Ana me chama de tio Ricardo como se eu fosse família dela desde sempre. E os negócios? Você não sente falta?" "Continuo tocando a empresa, mas de um jeito diferente. Delegei muito para os diretores. Implementamos programas sociais em todos os hospitais. Criamos bolsas de estudo para jovens carentes. A empresa continua lucrativa, mas agora tem um propósito maior." Isadora se aconchegou no ombro dele. Nos últimos meses, sua relação havia evoluído de gratidão mútua para uma amizade profunda. E dessa amizade havia nascido algo que nenhum dos dois esperava: amor. "Você acha que é coincidência demais?" perguntou ela. "Tudo o que aconteceu." "O quê?" "Você salvar minha vida 2 vezes.
descobrirmos que somos compatíveis geneticamente, nos apaixonarmos e agora estarmos aqui criando uma família com 14 crianças. Isso mesmo, ela riu. Se for coincidência, foi a melhor coincidência da história do universo. No dia seguinte, Ricardo teve uma reunião com Helena no hospital. Era a consulta de um ano pós-transplante, a última que precisaria fazer. Ricardo, você está perfeito, disse Helena, analisando os exames. Sua medula funciona como se você tivesse nascido com ela. É como se a gente fosse feito um para o outro mesmo, né? Vocês eram. Geneticamente falando, vocês são praticamente irmãos gêmeos. É uma compatibilidade que acontece uma vez a cada 1.000.000 de casos. Helena, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você acredita em destino? A médica sorriu. Depois de presenciar a história de vocês dois, como não acreditar? Vocês se encontraram na rua por acaso. Ela te deu o panfleto que o levou à campanha de doação. Vocês eram perfeitamente compatíveis e agora estão juntos salvando a vida de crianças. Se isso não for destino, não sei o que é. Naquela tarde, Ricardo passou na joalheria mais tradicional de São Paulo. Havia tomado uma decisão que vinha amadurecendo há meses. De volta à Casa da Esperança, encontrou Isadora na biblioteca, ajudando Carlinhos com a lição de matemática. 7 vezes 8? Perguntava ela pacientemente. 56, respondeu o menino orgulhoso. Isso mesmo, campeão. Agora você já sabe toda a tabuada do 8. Ricardo esperou que Carlinhos terminasse a lição e saísse para brincar. Então se aproximou de Isadora, visivelmente nervoso. Isa, preciso falar com você. Claro. O que foi? Ele se ajoelhou diante dela, que estava sentada na cadeirinha infantil da biblioteca. As palavras que havia ensaiado durante todo o trajeto sumiram da sua cabeça. Você salvou minha vida, começou ele com a voz embargada, não apenas com sua medula óssea, mas com seu coração. Me ensinou que riqueza de verdade é poder amar e ser amado. Me mostrou que família não é só de sangue, mas de escolha. Me fez descobrir que felicidade não é ter tudo, mas dar tudo de si para quem a gente ama. Isadora o observava com lágrimas nos olhos, já suspeitando aonde aquela conversa chegaria. Eu sei que minha vida era muito diferente da sua antes de nos conhecermos. Eu sei que venho de um mundo de privilégios que você nunca teve. Mas você me trouxe para o mundo real. Me ensinou o que realmente importa. Ele tirou do bolso uma caixinha de veludo azul. Isadora da Silva, você quer casar comigo? Você quer construir uma família oficial com essas 14 crianças malucas e comigo? Você quer ser minha esposa, minha parceira, minha melhor amiga para sempre? Ela não conseguiu falar por alguns segundos. Apenas chorava e soluçava, com as mãos cobrindo o rosto. Isa, você não vai responder? Sim, exclamou ela finalmente, pulando da cadeirinha para abraçá-lo. Sim. Claro que eu quero. O barulho do abraço e dos gritos de alegria atraiu todas as crianças que vieram correndo para a biblioteca. O que está acontecendo? Perguntou Fernanda. A tia Isa e o tio Ricardo vão casar, anunciou Isadora, mostrando o anel simples, mas lindo que Ricardo havia escolhido. As crianças explodiram em gritos de alegria. Pedrinho começou a pular. Ana bateu palmas, Carlinhos fez uma dancinha. Era uma festa espontânea de pura felicidade. Isso quer dizer que vocês vão ser nossos pais de verdade? Perguntou Fernanda com os olhos brilhando. Vocês já são nossos filhos de verdade, respondeu Ricardo. O casamento só vai oficializar o que já existe no nosso coração. O casamento aconteceu 3 meses depois, no próprio jardim da Casa da Esperança. Não foi uma cerimônia luxuosa. Foi uma festa simples, cheia de amor e significado. Isadora usou um vestido branco singelo que havia pertencido à mãe de Helena. Ricardo vestiu um terno básico, sem gravata. As 14 crianças foram as damas de honra e pajens. Dona Conceição foi a madrinha de Isadora. E Carlos, o motorista que se tornara um amigo querido, foi padrinho de Ricardo. Helena celebrou a cerimônia como juíza de paz. Vocês se conheceram de uma forma que desafia qualquer lógica, disse Helena durante a cerimônia. Se encontraram quando um estava precisando de esperança e o outro precisando de propósito. Se salvaram mutuamente, de maneiras que vão muito além da medicina. E agora estão aqui, cercados por uma família que escolheram construir juntos, provando que o amor verdadeiro
Não conhece barreiras de classe, origem ou circunstâncias. Quando trocaram os votos, não houve olho seco entre os convidados. Isadora, disse Ricardo, segurando as mãos dela, você me ensinou que a vida não se mede pelo que conquistamos, mas pelo que doamos. Prometo ser o homem que você merece, o pai que essas crianças merecem e o parceiro que vai caminhar ao seu lado em todos os sonhos que ainda vamos realizar. Ricardo, disse ela com a voz trêmula de emoção, você transformou meus sonhos impossíveis em realidade. Me deu uma família, um lar e a chance de salvar ainda mais crianças. Prometo te amar em todos os momentos, te apoiar em todas as decisões e continuar sendo a razão pela qual você acordar feliz todos os dias. Quando se beijaram, as crianças gritaram e aplaudiram como se fosse a coisa mais bonita que já tinham visto na vida. E talvez fosse mesmo. A festa durou até tarde da noite. Teve música ao vivo tocada pelos próprios vizinhos, comida preparada pelas mulheres da comunidade e muita dança no jardim iluminado por luzinhas coloridas que Ricardo havia mandado instalar. Vocês sabem qual é a parte mais bonita dessa história toda? Disse Dona Conceição para Helena, enquanto observavam os noivos dançando rodeados pelas crianças. Qual? É que eles não mudaram quem são. Ela continua sendo a mesma menina doce, que cuidava das crianças na escola. Ele virou uma pessoa melhor, mas não mudou o coração dela, nem ela mudou o coração dele. Eles se completaram. 5 anos depois, a Casa da Esperança havia se tornado modelo para outras iniciativas sociais no Brasil. Ricardo e Isadora tinham adotado oficialmente as 14 crianças, e a casa havia recebido mais 23 crianças ao longo dos anos. Algumas foram adotadas por outras famílias. Algumas saíram para estudar em universidades com bolsas que Ricardo providenciou, mas todas carregavam o amor e os ensinamentos que receberam ali. Isadora, agora aos 22 anos, havia terminado o ensino médio e começado faculdade de pedagogia. Ricardo, aos 47, havia vendido parte de sua empresa para se dedicar mais ao trabalho social, mas continuava sendo um empresário bem-sucedido. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Isadora numa manhã, enquanto tomavam café na cozinha da casa, observando as crianças se prepararem para a escola. De ter demorado tanto para encontrar você, respondeu ele sem hesitar. Para encontrar a gente, ela corrigiu, apontando para as crianças. Para encontrar a gente, ele concordou beijando sua testa. Naquela manhã, como todas as outras, eles se despediram na porta de casa. Ricardo ia para o escritório, Isadora para a faculdade, as crianças para a escola, uma família normal, com uma rotina normal, vivendo uma vida extraordinária construída sobre o alicerce mais sólido que existe, o amor genuíno. Quando Ricardo chegou ao escritório, encontrou um envelope sobre sua mesa. Era de uma menina de 16 anos de Recife, que havia lido sobre a Casa da Esperança na internet. Senhor Ricardo, dizia a carta, meu nome é Luciana, e eu cuido do meu irmãozinho de 8 anos desde que nossa mãe partiu no ano passado. Li sobre vocês e pensei, se a tia Isadora conseguiu realizar o sonho dela, talvez eu também consiga. Será que vocês podem me ajudar a ajudar outras crianças aqui em Recife? Não tenho dinheiro, mas tenho muito amor para dar. Ricardo sorriu e imediatamente ligou para Isadora. Acho que encontramos nossa próxima missão, disse ele, lendo a carta pelo telefone. Nossa próxima filha, corrigiu Isadora, porque quem escreve uma carta dessas já faz parte da família. E assim continuaram, espalhando esperança, construindo pontes entre mundos diferentes, provando que o amor verdadeiro não conhece limites nem barreiras. A menina pobre que um dia pediu esmolas para alimentar crianças abandonadas havia se tornado a matriarca de uma família gigante. O bilionário solitário que um dia só pensava em lucros havia descoberto que a maior riqueza do mundo era ter pessoas para amar. Mais que um final feliz, era um começo infinito de possibilidades, onde cada criança salva salvaria outras crianças, onde cada gesto de amor multiplicaria o amor no mundo, onde uma simples doação de medula óssea entre desconhecidos havia se transformado na história mais bonita de que São Paulo já foi testemunha. Fim da história. Queridos ouvintes,
Esperamos que a história de Isadora e Ricardo tenha tocado seus corações profundamente. Esta narrativa nos ensina que os encontros mais importantes da vida acontecem quando menos esperamos e que às vezes salvar alguém é, na verdade, salvar a nós mesmos. Para continuar vivendo histórias tão emocionantes quanto esta, preparamos uma playlist especial, com narrativas que exploram o poder transformador do amor e da generosidade. Vocês podem encontrá-la clicando aqui ao lado. Se esta história os emocionou tanto quanto nos emocionou contá-la, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que celebram o que há de mais belo na natureza humana.